Daí não ser possível nós termos lá o nosso produto à venda ou a ser mostrado. Tem que falar só na Sim, enviamos. Foi uma mensagem no Facebook para a Sport Zone e eles enviaram-nos um contacto que nós devíamos efetuar o contacto. Efetuamos o contacto, ainda não tivemos resposta, estamos a aguardar o contacto. Ok. Vamos tentar, realmente, como tinha dito, criar um vídeo para mostrar o nosso produto. E além disso, esta semana enviamos, no início da semana, 54 e-mails para campos de férias, e não apenas campos de férias, também outras entidades que realizem campos de férias, tipo a EDP, ou a PT, ou a Jerónimo Martins, que realizam campos de férias para os filhos dos seus trabalhadores. Com estes e-mails que enviamos, obtivemos 2 entradas no nosso website e apenas 2 respostas ao inquérito que nós tínhamos presente lá no nosso website. Temos aí as publicações nas revistas, porque tentamos efetuar contacto para saber com as pais e filhos e coisas crianças. A pais e filhos não nos atendeu o telefone e a coisas crianças atenderam, mas o responsável que foi aí quando eu estava em reunião, depois disseram que nos voltariam a ligar e ainda não nos ligaram até à data. Temos que realmente voltar a insistir para saber se há alguma forma de, nestas revistas, podermos apresentar o nosso produto, que são revistas que os pais irão ver, embora o mercado que nós pretendemos, de alguma forma, são os campos de férias. Os pais, ao conhecer o produto, podem, de alguma forma, questionar o campo de férias. Tens, não tens, porquê que não tens? Ou escolher um que tenha este produto porque já o conheceu de alguma forma. Quanto ao custo de uma negociação costa, nós temos então a falar, a pensar em ter então os pais, para os pais, não para os campos de férias, talvez possam ver também, mas direcionar para os pais, para eles saberem do produto e perguntarem, nem se só perguntar ao campo de férias porque é que não tem, ou se tem, se funciona bem, porque sei lá, e os campo de férias podem sentir uma informação, exatamente, e diferenciar para comprar o produto. E com 10 mil files, estimamos o preço é 283 euros, e 400 pessoas a vir, nem 10 mil, ou acharem interessante, vamos dar esta mão. Pensamos também nos campos de férias que estivessem interessados em fazer uma conferência e mostrar mesmo o produto a funcionar. E ficaria algo de 280 euros de aluguer, mais 100 euros extra de comida, discos, deslocamento. Como já estão interessados, pensámos que ia lá 20 vendas em 35. Esses vendedores muito bons, 35 pessoas vendem 20 por euro. Porque já estão interessados. Por isso é que está. Sim, estão interessados. É mesmo só para ser interessados, não para nunca para campos de férias que não sabem o produto. Não faz sentido, são fica esta revista não sabemos nada ainda, não temos ainda dados. E depois, como nos foi dito numa entrevista, que era melhor vender mesmo. Sim, eu entrevistei o dono da empresa que faz os campos de férias para a Portugal Telecom. Ele disse-me que a empresa provavelmente não compraria, mas que via grandes empresas a comprar, até porque, tirando os campos de férias, também fazem atividades aos fins de semana ou só com atividades em colónias por um dia e andam muito na rua, e que seria um produto mais indicado para as colónias de férias. Assim, não específico tanto para as colónias de férias, mas como para as saídas. Então seria ele estava a ver uma empresa como a PT ou a Jerónimo Martins, a Caixa Geral de Depósitos, a comprar o nosso produto e a utilizar nesses eventos. E disseram que não gostariam de ver o nosso produto à venda tipo numa Decathlon ou numa Sport Zone porque perderiam o real interesse do produto. Ele disse uma expressão que era perder um bocado a classe, o produto. Inicialmente, nós entramos em contato com os campos de férias ou empresas que depois fosse adquirir e não pôr à venda numa loja de Já se conta para ver se está feito entre campos de férias em Portugal. Não foi isso. E vender bem, se calhar não tanto, provavelmente. E depois o AdWords, que sei lá, 750 euros, e se conseguíssemos uma, provavelmente nem tanto. E depois saber do produto, mas mesmo comprarem, não é muito fácil. E nós fizemos isto para venda da solução, ou seja, está feito para a solução. Depois calculamos o Customer Acquisition Cost para ver o Só uma questão. Só daria um sell, vocês estão a incluir isso?
fazer essa análise. Se gastássemos 650 euros, nós íamos buscar um cliente, mas iam usar o AdWords, Depois tu já não vale a pena incluir isso no custo que está disponível no ar. Sim, sim. Sim, sempre isso que Não é isso, mas repara, o objetivo disto é vocês dizer, não é pôr em coisas que não querem ter. É pôr em coisas assim, eu quero gastar 300 euros no Google AdWords e tenho que obter pelo menos 2 clientes. Se não obtiver, falhei aqui também. Mas assim não, quer dizer, se ninguém vai gastar 150, antes de gastar 750 euros, vou ter parado a campanha. Ninguém vai gastar 750 euros para o cliente. Assim, qualquer só uma venda. Só baixa o valor do conta que lá põe, aumenta o número de vendas. Assim não faz sentido. Desequilibras o valor totalmente. Em relação ao Customer Lifetime Value, a única maneira de nós conseguirmos vender, temos essa ideia de vender o PEC, a solução para o campo de férias. E assim calculamos, temos os valores que já apresentámos anteriormente, um campo de férias com 100 crianças estamos a contar à volta de 2.500 euros. O que é 100 pontos? 100 crianças é pulseiras, está no número de O que é que pulseiras. são 100? Porque não são 30? Em PEC, calculamos um PEC. Mas que evidência é que vocês têm que o pacote tem que ser 100? Calculamos uma parte dos campos de férias, uns têm 80, outros têm 120, fizemos um valor Média também. dos campos de férias Média dos campos de férias. dá 110, 116 Não é isso é que crianças, pode ser. crianças por campo de férias. Se calhar o que vocês deviam fazer era um pacote base mais. Sim, sim. Porque uma pessoa vai comprar 100, pode fazer pulseiras. Sim, Pode ter, mas a ideia é... pode ter pulseiras para se perderem e ficar mais guardadas. Para daqui sonhos para lá. Para manter os clientes, a única coisa que pensámos já foi aquela ideia que nos foi dita anteriormente de criar uns jogos que pudesse ser aplicado ao produto e calculámos um valor supostamente que era 75 euros ao ano. Ou seja, todos os anos teria que renovar para ter novos jogos, novas funcionalidades, mas já um valor assim um pouco grosseiro. Não sei portanto é que podem dizer aplicados. Daí, o vosso único kit seriam os jogos didáticos de manutenção, tudo isso. Manutenção. Não há manutenção. Sim, tínhamos manutenção, só que isso não ia proporcionar dinheiro para nós. Podem mudar as pilhas, por exemplo, tem que ser vocês a mudar as pilhas. Pode ser um revenue, pode ser uma estratégia. Quanto mais fácil de utilização, melhor Sim, é. Isso, o ideal é Mas ter como é que nós conseguimos ser só nós a conseguir mudar as pilhas? A viver faz isso. E é muito dinheiro com isso. Então podia ser uma Ok? possibilidade. Parece uma coisa que é mandar algumas pulseiras novas e. Não sei, olha, por exemplo, você completamente à prova d'água, está embutido em plástico e não consegues mudar. É descartável. Onde podemos ganhar dinheiro é com as pulseiras descartáveis. A pessoa manda Sim, pulseiras sim, descartáveis sim, e vocês sim. mandam as novas. Exatamente. Programa de reciclagem. Mas, por exemplo, nós falarmos na PT, ao usar pulseiras descartáveis, eles preferiam usar as deles, porque até faziam uma certa publicidade. Mas é um descartável diferente, não é descartável de semana a semana. Descartável a ano e meio, duração da pilha. Devia ver. Sim, sim. Ok, pronto. Nós ficámos só na parte do get, de conseguir os clientes, deixámos depois o keep e o grow para outra situação. Pronto, a experiência que fizemos foi, como o meu colega estava a dizer, enviámos cerca de 54 e-mails para os campos de férias, campos abertos, fechados. 12 visitaram o nosso site, ou seja, 12 viram o mail e clicaram para ver o site. Cerca de 3 mostraram interesse no produto, mas apenas 2 desses 3 responderam ao inquérito. Este inquérito, se vocês forem no nosso site, que é o somedevice.com, está lá para responder. Só 2 é que responderam. E apenas um é que nos deu um valor que podia comprar. Mas esse valor também foi um pouco descabido, porque a pessoa não faz ideia do que está a dizer. É um monitor que não sabe os preços do produto. Sim, eu disse que tinha 60 crianças e que pagaria 120, 150 pela totalidade para a associação. E lá está. Mas o objetivo é este. Vocês ponham isto para ser apresentado. Sim, este gráfico. Então nós podemos Este gráfico ainda está um pouco grosseiro porque foi feito na terça-feira e ainda estamos à espera de algum feedback. Se menos mais ao passo, mas não responderam. Isto é cerca de 2%. Um ou outro está. Já sentaram a indicar através do Facebook. Os únicos que vimos que tinha Facebook fomos diretamente entrevistados.
Não, mas não é assim. Não é saber daquilo, partilharem essas coisas no Facebook, ver que eles, se eles respondem, etc. De outra forma, o poema só às vezes está. Deixar um anúncio no Facebook dos próprios campos de férias. É isso? Não. O anúncio do site. E vocês tentarem se ligar, vocês criarem uma página no Facebook e tentarem se ligar aos sites dos campos de férias para eles ligarem a vocês e depois tentar verificar se eles ligam de volta. Para não estarem serviço do site e deles e um vosso, depois tentam ver se eles fazem reposto das vossas coisas. Temos um 5 ou 6 para dar uma mensagem automática para receber. E nós pensamos que essas mensagens automáticas serão aqueles que realmente nesta altura do ano não estão, digamos que a trabalhar, ou só realizam campos de férias no verão Portanto, não sei se vocês. Há muitas, além das PTs, das grandes empresas, há também as de freguesia, que organizam. Sim, nós enviamos pelo menos para duas câmaras municipais que temos conhecimento que usavam campos de férias, anuais, tudo isso. Uma resposta também foi realmente enviada no início da semana. As outras freguesias é mais fácil. As várias outras freguesias que organizam sessões de verão para os municípios, nesse caso para os fregueses, e que podem obter informação até das entidades que eles contratam para fazer isso e depois para se seria uma vantagem para eles, como consideram o PT, haver essa garantia de qualidade quando se contrata a situação. Ok. O vosso site, como é que está? O nosso site está praticamente. Ainda falta Está feito já as componentes todas, a explicar o produto. Tem visto o Temos que já uma batida. Tem visto o analytics? Sim, nós temos a ligação feita para o nosso site. Muito bem. Aliás, estes dados foram todos tirados daí. Tivemos uma visita de Sevilha, não sabemos qual. Não sei quem é que está a ser, pode ser o pulso, porque outra vez ficaram muito apertados no final do final. Este é o da verificação individual. A sua forma com ele e acompanhar para o objetivo. Vocês estavam a falar com a plataforma? No caso do contacto
questão do Vasco Elvas, não foi lá nenhum, por enquanto. No caso do contacto do nosso mentor, eles disseram-nos que queriam falar connosco início de dezembro, mas ainda estavam assim um pouco, não disseram mais nada importante. É um mentor? Prazer. Se calhar o contacto que o professor nos deu até foi de parar no mesmo sítio, porque nós não sabemos. Eles disseram que iam. Não ótimos, não. Não, ótimos, nós já perguntamos ao professor, mas ainda não nos deu, ou já? Não, eu falei uma pessoa de ótimos, ele perguntou-me o que era, eu expliquei, e ele respondeu, mas não insistir então, outra vez. Ok. Nós conseguimos dar tudo em baixo. Bom, somos o Impulso, que é o Conselho que recebe as notificações do smartphone. Só para fazer um ponto de situação e continuando com a conversa que estávamos a ter sobre os contactos, desde a semana passada já abordámos a entrevista com a SAP. Não sabemos como é que vai ser exatamente, mas já temos um dia marcado, pelo menos o nosso contacto direto, que era um engenheiro lá dentro da PT Inovação, vai lá estar e em princípio também será com o Celso Martins e isso já está combinado. Entretanto, o contacto com o Cavalinho, também já conseguimos marcar uma data, mas ainda não percebemos onde é que eles querem a reunião, querem mesmo falar connosco, há um engenheiro mesmo da Cavalinho que quer falar connosco, fisicamente, e portanto ainda estamos a tentar descobrir se eles querem vir ao Porto ou assim e a tentar marcar isso. Tenho mais uma empresa de fabrica malas, por acaso, até tive aluno do técnico, da Rua Engenharia, da fábrica de malas de senhores, que é aqui ao pé da vizinhança. Que a vizinhança não, é aqui ao pé da escola. Vocês que mandem-me um e-mail a pedir esse contacto, que eu falo com o meu colega que a conhece, e a gente dá o seu contacto. Isso é uma coisa muito interessante, porque é engenheiro, portanto, percebe bem o que estamos. Deixa-me dizer, para cada vez que eu apresento o vosso pedido, o sexo feminino, as minhas amigas do sexo feminino ficam todas imediatamente interessadas em criar. Entretanto, em relação ao protótipo, desde a semana passada avançámos um pouco desde o que foi visto em termos de hardware, porque estamos indecisos no próximo passo, se é já a miniaturização e fazer já uma placa dedicada, que em princípio não faz sentido agora, se devíamos passar por miniaturizar aquilo, mas não ainda ao ponto de venda, só para termos um protótipo mais apelativo para mostrar a pessoas, e isso vai depender se conseguimos arranjar um programador específico para o chip que queremos. No entanto, estamos também, paralelamente à eletrónica e à programação, a tentar fazer um protótipo da pulseira fisicamente, portanto, um modelo 3D da pulseira. Por isso contactámos um designer que ele costuma fazer estas coisas e até faz sem cobrar nada porque quer expandir o portfólio e gosta daquilo. Portanto, é como aqueles programadores que a gente às vezes conhece alguém, olha, vê lá se me fazes um site, é a mesma coisa, mas os direitos de autor. Pronto, mas estamos ainda a falar com ele, ele ficou interessado, vamos... Ele que assina uma declaração sobre a propriedade, então vocês estão agarrados ao fazer. Ok, mas pronto, está a seguir também por aí um pouco o avanço do protótipo. Eu mandei um e-mail para todos os docentes do Departamento de Eletrotécnica a pedir-vos o programador. Sim. Entretanto, nós já falámos com uma colega que nos referiu um professor que acha que o professor tem, mas talvez vamos tentar falar com ele diretamente para ver como é que isso vai. No núcleo de eletrotecnia não tivemos sorte, mas pronto, estamos a tentar. O núcleo de estudantes de eletrotecnia, em princípio não, de certeza absoluta, tem muito mais hardware e eles não tinham. Eu estou familiarizado com o FS School, eles normalmente têm mais Arduinos e pouco mais, não têm coisas muito específicas. O núcleo tem mesmo ali um... Pronto. Entretanto, no Business Model Camp, o que mudou? Adicionámos aos Key Partners uma shipping company e storage company, que basicamente foi naquele seguimento do que apresentámos semana passada a Espaço, que era algum sítio para armazenarmos as coisas e depois para fazer o shipping. Entretanto, também tivemos duas entrevistas, uma com a DHL e outra com a CTT. A questão do CTT, sabemos os preços para envio para a Amazon, por exemplo,
Na parte de armazenamento diretamente no GTT que nos foi recomendado pelo professor, ainda não temos o preço, mas estamos à espera da resposta deles. A DHL, só como curiosidade, era muito mais cara que o CTT, mas garantia-nos que tinham o stock lá no dia a seguir. Entretanto, eu Só lá no que é que isso significa? basicamente eu dizia que quero esta caixa com 100 caixinhas de pulseiras na Amazon na Inglaterra amanhã e a DHL conseguia lá ter isso, mas o CTT se calhar demorava até o final da semana, mas era só. Acabam que a DHL também tinha um sistema de armazenamento e despacho. Estamos a ver se vamos receber a resposta deles nos próximos dias. Porque o shipping eles têm aquilo logo à mão, o armazenamento é preciso falar um pouco mais. Entretanto, nos Customer Relationships, temos esta parte do advertisement que passa por um contacto que fizemos com uma empresa de outdoors no Barreiro, assim, naqueles polimões, eles põem cartazes, é como aqueles grandes que passamos na autostrada, só que é nos polimões da rua, no passeio. E também falamos com uma empresa de distribuição de flyers para saber como é que é preços e assim. E pronto, e fizemos alguma investigação, obviamente, no Google AdWords e pela internet. No BMC, relativamente às táticas de prestação dos clientes, podemos dividir em três categorias. Em primeiro lugar, temos estas pagas em que estamos quanto é que nos custaria algumas dessas hipóteses, como os panfletos, os cartazes publicitários do Google AdWords. Este tipo de publicidade depois gera estes dois tipos, não só através de conversas de pessoas que estão interessadas no produto, ou reviews em blogs, ou mesmo nas redes sociais, ou redirecionamento para o website do produto. Das hipóteses que eu referi, as métricas, nós estimámos que custaria cerca de 100 euros, por exemplo, aqui no Google AdWords, por 200 cliques em se pesquisarem keywords relativos ao nosso produto já. E para compensar este custo, teríamos de vender pelo menos 10 pulseiras, considerando o lucro que dissemos a semana passada de cerca de 10 euros. 33 centímetros por palavra é caro. Se falar palavra não tem caro. Depois nós keywords mais caros que outros. Por exemplo, smartwatch, que é uma das concorrências, é bastante pesquisada, e é um pouco mais cara do que o smart bracelet ou coisas assim mais específicas. Roubar o mercado ao smartwatch. É essa a ideia? Querem roubar o mercado ao smartwatch? Não, Ter uma alternativa ou... Mas se calhar temos à procura de smartwatch. Aliás, como é assim tão caro, destes 100 euros, só, não sei, eram restritos, aliás, dos 300 cliques, acho que eram 38 cliques para smartwatch, não é? Acho que sim. Era 38, portanto não eram muitos cliques para smartwatch, era Mas deve haver lá por smart bracelet e por mesmo nomes de competidores de bracelets também já depois Bracelet Plus, vamos precisar pelo outro, mas ver o nosso, se calhar gostam mais. esses são mais baratos porque não têm muitas pesquisas. Vocês vêm de target para fazer target para aquilo que eu estou a falar. Para géneros femininos, modas de senhora. Isso acho que é mais fácil fazer pelo Facebook. No Google AdWords o que a gente viu foi mais mesmo por keyword de pesquisa. Mas podem fazer pesquisas nesse sentido. Ok. Atenção, uma das coisas que a Cristina Fonseca criticava no passado, nos truques que ela disse, é palavras com erros de ortografia. Eu fiz essa palestra. Ok. Portanto, esse truque são palavras com poucos cêntimos, vocês conseguem ter grande prioridade. As pessoas não se querem, esquecem-se disso. Relativamente aos panfletos, estimámos, pelas entrevistas que fizemos, cerca de 100 euros por 1000 panfletos, para chegar a 1000 pessoas, e destas, novamente, precisávamos de vender pelo menos 10%. O preço aqui relativamente ao site e às redes sociais não foi especificado, não serve só para publicidade, serve também como canal. E neste caso, qualquer tipo de venda ou resposta seria positivo. Testámos ainda quanto é que nos custaria fazer tipo um póster A0 se quiséssemos fazer uma demonstração do produto.